Então, eu estava comentando que esse exercício, embora ele seja bem conhecido, ele é muito interessante porque a gente vê que nós podemos repeti-lo em diferentes momentos da nossa vida. Muitas vezes a gente pode ir repetindo esse exercício, por quê? Justamente aqui traz, né, nessa breve introdução, que as perturbações da nossa vida, na saúde, no trabalho, no amor ou mesmo na questão financeira, podem ser uma amostra da presença de um excluído que necessita ser visto e reincluído por nós. Os excluídos e esquecidos são uma multidão e somente podem terminar o processo de morte através dos vivos. Por isso, até a nossa morte, nós seguiremos vinculados a serviço do nosso sistema, reincluindo ancestrais excluídos, graças à resolução de nossos conflitos. Então, o que eu acho interessante colocar aqui para vocês? Que às vezes a gente escuta, né, uma informação como essa, e aí parece que a gente precisa ficar a serviço do nosso sistema a nossa vida inteira, né? Como se nós estivéssemos prestando um serviço ao nosso sistema, quando, na verdade, é exatamente o contrário. Todos os desafios que aparecem na nossa vida aparecem como uma grande oportunidade. E esses excluídos que aparecem através dos desafios da nossa vida, das dificuldades da nossa vida, se tornam, então, um verdadeiro portal para que a gente possa ter a possibilidade de introduzir forças criativas na nossa vida. Os excluídos vão aparecer, então, nas dificuldades, nos conflitos, nos momentos que a gente está, às vezes, passando por uma situação recorrente, um conflito recorrente, dentro de uma situação financeira, dentro da situação de casal, quando a gente percebe que tem algo que está permanecendo aqui, nesse lugar, nesse ambiente, nesse momento da minha vida. Então, é muito interessante poder fazer esse exercício e observar. Se a gente não tem em mente nenhuma situação específica, que claro que o excluído a gente não tem em mente, mas se a gente não tem em mente uma situação específica que nós temos da nossa vida, que a gente pode vincular esse excluído, então, por exemplo, a gente pode fazer para o excluído que eu estou vinculada, ou para o excluído que está vinculado com alguém da minha família, com alguém da família. A gente pode estar realizando esse exercício também. E a gente não precisa saber absolutamente nada, o próprio campo é que vai encaminhar as informações. Fran, diga. Brigana, uma linha. É assim, quando nós, consteladores, vamos divulgar o trabalho, a gente fala sempre que, às vezes, uma única constelação vai movimentar tudo, né? E a pessoa tem trazendo para a consciência, né? E não vai precisar fazer nunca mais, desde que ela se comprometa, né? Mas, assim, a gente fazendo, eu, pelo menos, falar por mim, fazendo a mentoria, eu percebo que não, que cada vez que mexe numa coisa, vem mais e vem mais. Então, essa afirmação de que, às vezes, uma única constelação vai se resolver tudo, então não é fato, certo? Certo? Não, é fato. Então, porque assim, por vezes eu vejo muitos consteladores falando, você fez um movimento, já mexe em tudo, né? Mas não é isso que eu tenho percebido, falo por mim. É que movimento, às vezes a pessoa tem uma ideia assim, de que o movimento vai mudar a realidade. Mas o movimento, ele inicia algo, inicia um processo de mudança. Independentemente da área que for, você inicia um movimento. E aí eu digo, tem muitos dependes no meio dessa situação. Depende como a constelação foi conduzida, depende em que área ela foi, depende de quanto esse cliente estava aberto para essa constelação. Então, tem muitos dependes nessa história. Tem pessoas que uma constelação pode ter sido suficiente, uma pessoa que fez uma constelação para algo específico, tinha uma dor no joelho. Pronto, fiz uma constelação, a dor passou. Então, é uma constelação que chegou aí no objetivo que a pessoa tinha. Agora, a pessoa traz um tema amplo, a minha questão
financeira, a minha questão financeira, a gente sabe que são vários fatores que estão associados à questão financeira. Então, a constelação, ela pode gerar um movimento, ela pode verificar se existe um excluído, ela pode verificar se a nível transgeracional aquela pessoa está em lealdade com alguém do sistema que fracassou, com alguém do sistema que colocou uma crença, né, de dificuldade, de impossibilidade, de culpa, de dívida. Se essa pessoa está em lealdade com alguma história do sistema, e pode, a partir daí, gerar um movimento que para aquela pessoa, ela pode nem, às vezes, se dar conta o quanto aquele movimento liberou coisas na vida dela. Então, de repente, dali uma semana, 2 semanas, ela consegue um emprego, ela tem um contato, ela consegue mudar alguma coisa da rotina dela que antes ela não conseguia. E às vezes a pessoa nem se dá conta que foi a constelação que gerou esse movimento, acontece muito. E aí pode dizer, nossa, mas ainda não estou rico. A constelação não funcionou, ainda não estou rico. Porque tem um processo, né, para essa pessoa seguir, para essa pessoa realizar. Então é bem interessante a gente observar a constelação, para que a constelação está sendo realizada. Quando a gente usa a constelação para temas amplos, a constelação ela é muito interessante que ela tem um processo de conhecimento junto com ela. Quando ela é para uma coisa ampla, a minha questão profissional, a minha questão de relacionamento de casal. Então, você vai poder olhar algo específico, você vai poder auxiliar muito a pessoa naquele momento. Mas se essa pessoa quiser mudar depois conscientemente mecanismos automatizados, programações que ela tem, é interessante ter um acompanhamento, é interessante que ela tenha um processo de conhecimento junto com isso. Se o constelador pode oferecer isso como um recurso, né? Ótimo. E se não, a pessoa pode ser encaminhada para uma outra pessoa tranquilamente. A Brigitte, ela fala constelação para casos de vida e morte. Então, por isso que ela criou todo um corpo de conhecimento que as pessoas podem acessar também de forma gratuita no site dela. No Insconfa é um site que tem muito conteúdo gratuito de constelação familiar. Tem muitos artigos, vídeos, tem a tradução para o brasileiro também, tem a tradução no próprio site para o português, que dá para traduzir os artigos, as coisas que tem lá. Então, tem muito material. E daí ela diz que aí o processo de conhecimento é um processo que é importante a pessoa fazer. E a constelação, para a perspectiva dela, é para casos de vida e morte. Por exemplo, casos de uma pessoa que está com uma Insconfa é o nome do site. Então, para caso de pessoas, por exemplo, que estão em surto psicótico, no caso de pessoas que estão com risco de suicídio, no caso de pessoas que têm doenças graves, no caso de... Então, assim, ela diz assim, a constelação é para casos de vida e morte. E o restante, muito se pode movimentar através do conhecimento e através de exercícios sistêmicos. Não compartilho completamente dessa informação ainda, acredito que não cheguei no nível de conhecimento e de consciência que tem a Brigitte. Eu acredito que a constelação é uma ferramenta muito boa para a gente gerar movimentos muito importantes na vida das pessoas nas outras áreas. Agora, é uma utopia, né, a gente se colocar nesse lugar e dizer, não, uma constelação resolve tudo. É importante a gente estar nesse lugar de humildade para saber que tem muitas terapias que são muito boas também, né, que as pessoas podem acessar também, e a constelação é uma delas. A constelação é uma delas. Então, te respondi, Fra? Ficou alguma dúvida? Bom, então aqui, esse tema do excluído é exatamente isso, é um exercício que a gente pode estar realizando e a gente não precisa saber exatamente, né, para que a gente vai direcionar. A gente pode simplesmente colocar uma representação para nós, uma representação para um excluído, aqui, que pode ser um excluído que eu estou em fidelidade, ou um excluído que está em fidelidade com alguém da família, ou que está pesando sobre a nossa família. Então, a gente pode escolher.
né? Se a gente quer ligar esse excluído a alguém, também está pesando sobre a família ou sobre um filho ou sobre algum familiar que está apresentando alguma questão específica, né? De conflito, de desafio, a gente pode estar direcionando também. Única coisa é que a gente não representa outra pessoa que não nós mesmos e a verificação desse excluído. A gente não vai representar nenhuma outra pessoa. São só duas representações no campo, independentemente de qual for a intenção colocada, tá? Só a tua representação e a representação do excluído. Pode ser um excluído que você está em fidelidade ou tem fidelidade com alguém do teu sistema, que está pesando sobre a tua família, que está em fidelidade com filho, enfim, tá? Como neto. E você, então, realiza esse exercício, tá? Então, primeiro você se coloca no lugar do excluído, para perceber como esse excluído se sente, tá? Depois vocês se colocam no lugar de vocês e percebam como vocês reagem diante desse excluído. E aí, pouco a pouco, nós renunciamos o nosso medo a esse excluído, a nossa rejeição a esse excluído e decidimos decidimos olhar para esse excluído com amor, amorosamente. Então, nós vamos dizendo muito lentamente algumas frases como: eu te vejo, te amo, vejo a tua dor, olho aos teus pais, você também pertence. Bem interessante essa frase, olho aos teus pais. Eu já presenciei no campo de estar no lugar do excluído, e quando esse excluído escuta essa frase, olha os teus pais para ele se esquenta, ele se aquece. Eu senti no campo assim, ele sente assim um calorzinho, sabe? Um preenchimento. Bem interessante essa frase. E depois talvez a gente pode ainda falar, tudo já terminou. Obrigada por ser nosso ancestral. Descanse em paz. Agora eu escolho a vida. E uma frase que também dá um efeito bem bonito no campo é: eu agora escolho viver a minha vida. E aí esse excluído pode tanto deitar no chão, como ele pode ir para uma outra direção, como ele pode caminhar para uma outra direção. Ambas as representações significam que houve um processo de transmutação, tá? Dessa informação. Que houve aí um processo de liberação. Então, sugiro que vocês realizem esse exercício e eu fico aqui para orientar vocês se vocês tiverem dúvidas. Então, uma representação para vocês, e aí vocês escolhem, mesmo que vocês não saibam, não tenham nenhum conflito agora, se vocês querem colocar um excluído que vocês estão vinculados, ou um excluído que está vinculado com alguém da família de vocês. Tá? E aí vocês ficam de frente para esse excluído, vão para o lugar do excluído, para o primeiro, percebam o peso que esse excluído está carregando, talvez a dor, a raiva, qual é a sensação de estar aí. E depois, com essa consciência, vão para o lugar de vocês, percebam como vocês ficam de frente para esse excluído, e aí vocês podem ir falando algumas dessas frases que eu falei para vocês. Te vejo, vejo a tua dor, te amo, vejo também os teus pais, tá? Você também pertence. Que a Surya pergunta aqui. Esse excluído pode ser um ex-relacionamento dos meus pais? Sim, pode ser. Mas eu acho interessante que você possa deixar que o campo oriente, quem sabe um excluído que pesa sobre o sistema,
um excluído que pesa sobre... olha que interessante, assim, né? O que essa introdução nos mostra? Que nós vamos incluindo esses excluídos através dos desafios da nossa vida. Então, eu acho interessante que a gente sempre vá ligando e trazendo esses excluídos aqui, sabendo que eles estão vinculados com as questões da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, pode ser que seja um excluído que é uma representação, um ex-companheiro do pai, da mãe, às vezes do avô, da avó. Pode ser que seja um tio, uma tia. Pode ser. Então, se a gente não souber, é melhor, é melhor. Eu simplesmente coloco a intenção. Qual é o excluído que hoje eu estou vinculado? Estou em fidelidade? Ou o excluído que está pesando hoje, aqui na minha família? E aí a gente coloca essa representação. Perdão, quando eu fiz esse exercício, coloquei sem uma intenção específica, além dessa, né? Coloquei exatamente assim, um excluído que está pesando sobre a família. E fui naquele lugar do excluído, aqui foi claramente algo que parecia relacionado com o Cris, com meu marido, porque era uma representação que tinha muita, assim, olhava com raiva e procurava como que aonde que ele estava na casa. Qual era a peça que ele estava na casa, essa representação se virava para essa peça, para esse lugar, e tinha muita raiva, uma representação assim, os punhos cerrados, sentia que era uma raiva assim que tinha. E aqui, essa sensação aqui, assim na garganta. E aí, quando eu me coloco no meu lugar e vou falando essas frases, essa representação, ela começa a ficar tranquila, começa a se relaxar, olha com carinho, percebe que existe essa inclusão acontecendo de uma forma amorosa, essa integração acontecendo de uma forma amorosa, até que neste caso essa representação se vira e olha para fora, e aí é bem simbólico, porque bem na hora estava passando um caminhão do lixo e estava recolhendo lixo. E essa representação ficou olhando como uma metáfora, assim, tipo, tá levando o lixo embora, sabe? Tá limpando, tá levando o lixo embora. E ficou olhando para este lugar, assim. E aí senti esse alívio, como que já havia sido feito aquilo que era necessário naquele momento. Então, pode ser que fosse alguém do sistema do Cris, pode ser alguém que fosse do meu sistema, alguma representação de uma outra mulher, de um ex-relacionamento, não sei. Mas gerou esse processo de liberação. Então, eu sugiro que vocês possam colocar assim, sem uma intenção específica e deixar que esse campo sabe guiar. Qual é os desafios que vocês estão passando? Qual é a dor que está mais conectada hoje com o teu coração? Qual a tua necessidade mais urgente nesse momento? Que está além daquilo que a nossa mente pode racionalizar. Mas esse campo sabe. Então, a gente coloca dessa forma, acredito que vai ser muito bem direcionado. Ô Morgana, boa noite, tudo bom, Suriá? Eu perguntei, mas não foi nem por essa questão de botar intenção no campo, não. Perguntei se poderia haver essa possibilidade, porque quando ali nas frases que você foi dizendo para gente, que são frases que a gente vai falando, né, do nosso campo para esse campo do excluído, aí quando você falou assim, obrigado, meu querido ancestral, aí por isso que eu perguntei se só caberia a nossa ancestralidade ou se estenderia a esses outros campos, entende? A pergunta foi para essa direção. Se estende assim a um ex-relacionamento da minha mãe, um ex-relacionamento do meu pai, dos meus avós, aqueles casos que a gente ouve falar que às vezes, né, abriu mão de uma noiva para se casar com a nossa mãe, abriu mão de um noivo, né? Então, foi mais para tirar essa dúvida mesmo. E a outra coisa é se, quando você falou assim, você pode botar a intenção de o excluído que está hoje, que eu estou identificada, né? O excluído que está pesando na vida da minha família, mas eu poderia botar essa intenção, um excluído que está pesando no meu sistema familiar, ou um excluído que está pesando na minha vida hoje.
pode botar essa intenção? Pode. Uhum. Quando fala família, eu colocaria a família atual, né? A família atual, a minha família atual. Quem é a minha família atual? E se não, em direção a alguém especificamente, tá? Eu colocaria assim, sempre trazendo o mais presente possível, né? O mais presente possível da nossa geração aqui. Na medida do possível, claro, né? Se tem alguma coisa relacionada a algum caso específico, né? Dos pais, alguma coisa assim, tudo bem. Mas se não, sempre trazendo para o nosso presente. E outra coisa interessante é quando a gente fala, né? Obrigada por ser meu ancestral, por ser minha ancestral. A gente considera que esses excluídos fazem parte e eles são nossos ancestrais, né? Mesmo que seja uma primeira esposa, ou que não foi uma esposa, ou que foi uma prostituta, lá do pai ou do avô, de alguém, são nossos ancestrais também. Aí a gente abre também o nosso campo, né? Como realmente não, porque nossos ancestrais estão vinculados conosco, né? Todos nós estamos vinculados. Uhum. Aí pode tranquilamente usar essa frase de coração bem aberto. Tá bom? Então tá, vamos lá que eu oriento vocês, pode ser? Uma representação para vocês, uma para o excluído. Vão para o lugar do excluído. E depois para o lugar de vocês. E do lugar de vocês é que vocês podem falar algumas frases. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar. Você pode mentalizar, Marlene disse, hoje não vou conseguir fazer porque estou com a minha neta aqui. Você pode mentalizar esse exercício e pode ter certeza de que não é por acaso que a netinha está aí, tá? Então, você pode mentalizar, se você quiser, fazer isso, tá? Quem sabe você pode direcionar para ela também alguma coisa, um exercício, e sente como teu coração fica quando você pensa nisso, se faz sentido para você. Você pode estar realizando mentalmente e depois, num outro momento, você pode fazer de novo. Mas a situação tá como tem que estar. Morgana. Do lugar do excluído, eu fui puxada para trás, assim, a cabeça foi toda para trás, puxando, curvando. A cabeça foi toda para trás. Sim, dobrando assim, meu corpo todo para trás, puxando mesmo. Então, aí só é a representação de que tem a relação com a ancestralidade, né? Uma vinculação muito forte com a ancestralidade, com aqueles que estão atrás. E quando você falou as frases, Susana? Eu não falei ainda. Eu só fui do meu lugar e
do lugar do excluído. E Então, agora eu agora volto pro meu lugar. isso, você do teu lugar, né? A gente só pode falar do nosso lugar, as frases, então, o seu lugar, tu fala para esse excluído essas frases com muito respeito, agora sabendo, né, que é um excluído que está trazendo uma informação transgeracional, que aquilo que foi liberado é algo que vem de outras gerações. A gente não sabe exatamente qual, mas que vem aí de gerações mais para trás, tá? Tá? Obrigada. Adri, bem-vinda. A gente está fazendo hoje o exercício do excluído, tá? Então, esse exercício, ele consiste em você colocar uma representação para o excluído, uma representação para você, saber que esse excluído, ele representa as dificuldades que a gente passa na nossa vida. A gente pode realizar esse exercício sempre que a gente tiver de frente com uma dificuldade que a gente não consegue compreender, seja na vida amorosa, na vida profissional, com relação à saúde também. Então, a gente pode colocar a intenção assim: o excluído que eu estou vinculado, ou o excluído que está pesando sobre alguém da minha família ou sobre a família. A gente não precisa saber quem é esse excluído, o próprio campo vai direcionar para quem é esse excluído. Só você coloca se é o excluído que você está vinculada ou se é o excluído que pode estar vinculado com outras pessoas. Tá? Sempre trazendo mais, na medida do possível, sempre para o presente, para a tua vida atual, para a tua família atual, né? Colocar um excluído que talvez pese sobre a família. E aí o exercício consiste em você ir primeiro para o lugar do excluído, perceber o peso desse excluído, o que ele traz aqui de sensações. Depois você vai para o teu lugar e você, diante desse excluído, então você pode falar aqui algumas frases. Te vejo, te amo, vejo a tua dor, vejo os teus pais, você também faz parte. E você também pode dizer que tudo já terminou, que esse excluído já pode descansar, ficar em paz, e que você escolhe a vida. Tá? Tá. Pode estar realizando e qualquer dúvida, você pode nos trazer também. Tá? Vou fazer agora, então. Obrigada por me orientar. Obrigada. Fran, gostaria de comentar alguma coisa? Sim. Na hora que primeiro eu no meu lugar, eu olhava para o excluído, estava bem grande, olhava ele de cima para baixo, e quando eu fui no lugar do excluído, ele estava de costa para mim, bem sujo, passando com muita fome, frio, muito na falta, né? Aí eu vim para o meu lugar, falei as frases, aí passou um tempo, ele olhou para mim, né? E a todo tempo a minha mão direita estava no meu coração, a mão paralisou, o coração ficava fazendo movimentos. Aí depois ele acabou aceitando e foi. Mas era assim, muito coitadismo, muito na falta, muito na miséria mesmo, e na vergonha. Sim, sim. Podem ser ancestrais, excluídos, que de fato passaram, né? Necessidades muito profundas, sanitárias mesmo. E da mão E aqui, ficar mexendo. isso, então, aqui pode ser tanto um excluído que morreu por conta de algum problema no coração mesmo, né? De ser alguma coisa do órgão mesmo, de dizer, alguém que teve uma parada cardíaca, que morreu excluído nessas condições, né? Ou alguma coisa de dizer, nosso o centro emocional é que está representando esse excluído. Na sua frieza, na sua escassez, na sua miséria. Então, às vezes é o que? Uma representação do centro emocional é que está representando esse excluído. E aí olhar com muito amor, agradecer com muito amor, e nos ajuda a liberar
esse centro emocional. Tá? Rosana, depois das frases, como ficou? Sim, eu falei as frases e eu voltei no lugar do excluído. Ele se virou de costa para mim e estava a parte de cima do corpo girando em sentido horário. Uhum. Não fez um movimento de caminhar, nenhum outro movimento? Não, não, só virou do mesmo lugar que estava, só virou de costa para mim e ficou girando em sentido horário. Percebeu alguma diferença na sensação, na respiração? Como ficou a sensação de estar nesse Ficou bem calma, assim, tipo, desligado. lugar? Isso é uma importante ter em conta, né? Qual é o movimento e se você consegue ter essa percepção da sensação, né? Se às vezes isso foi o suficiente ou não. Às vezes precisa falar alguma frase mais para gerar um alívio, um movimento. Tá? E vai de você observar quais foram as frases que você falou, qual foi o centramento ao falar essas frases. E se você perceber, você pode fazer um movimento mais centrado, mais inclusivo, e você quiser testar esse movimento, ver se faz uma diferença lá com o excluído, tá? Que é interessante quando esse excluído pode fazer um outro movimento, seja ir para uma outra direção, seja deitar no chão, né? Literalmente para descansar, e uma sensação de alívio. Uma sensação de alívio. Eu queria saber esse rodar no sentido horário, assim, Sim, porque eu tenho esse problema na minha perna. Eu não posso abaixar, eu não posso deitar e tipo, todos os meus movimentos que eu vejo assim são na posição em pé, eu sempre em pé, e esse de rodar no sentido horário, eu vejo assim que a maioria se encerra ali. Eu tenho a sensação assim que rodar no sentido horário eu encerro ali. só gira o quadril, se só gira o quadril, fica de frente para você, mas só gira o quadril, pode ser alguma coisa relacionada com sexualidade. Uhum. A gente gira mesmo, eu giro, eu tô aqui, e eu giro, ó, eu giro, assim, faço um giro completo. Esse giro é quando, no sentido horário, é quando a gente está gerando um movimento de integração, a gente está gerando um movimento de transmutação. Então, o campo indica o giro. Agora, se o giro é só do quadril, pode ser indicação de alguma coisa relacionada com a sexualidade. Aí é o campo que vai te indicar, porque se você sente essa energia na sexualidade, se você sente que marca essa região da sexualidade, então tem alguma relação com isso. Tá. E agora foi assim a parte de cima do corpo, só assim, desse jeito assim, tirando. Então, essa parte aqui, então, é como se fosse assim, tá começando um movimento. Tá começando um movimento aqui. Mas não é um movimento ainda de transmutação. Tá? É como se fosse algo que está começando a se movimentar. Estava muito lá, trazendo alguma questão do passado, aquele passado que se cruza com o presente, aquele passado que se cruza com o presente, vai e vem. Mas não é ainda um movimento de transmutação. Então, eu acredito que aqui, se a gente observar a postura diante dessa representação, quem sabe quando você foi naquele lugar que você viu que ficava assim para trás, você teve alguma sensação de estar ali? Você teve alguma sensação?
Não, a sensação que eu tive é essa, de que tipo, eu tinha que me segurar para não cair para trás. Eu tava Olha aqui, tá? Quando você só faz assim, fica com a cabeça assim, é quando você está vinculado com a ancestralidade aqui atrás. Quando você faz assim, uma sensação que tu vai cair de costas, tu deixa o movimento acontecer, tu cai de costas, então aqui é a menção de uma morte trágica. Pode ser um assassinato, pode ser alguma coisa que aquela pessoa literalmente morreu assim, tragicamente, ela caiu para trás assim. Então, geralmente é uma morte trágica. Então, talvez uma frase que possa auxiliar nesse movimento é você dizer: eu agora vejo e dou um lugar no meu coração para essa tragédia. Eu vejo e dou um lugar no meu coração para essa tragédia. E aí você vai dar uma verificada como fica esse campo, tá? Se você for fazer agora, se você for fazer em outro momento, você, de novo, de uma maneira muito centrada, muito respeitosa, pode falar essas frases, incluir essa outra, e confirmar como fica aquele campo, Tá bem. Mais alguém? Colocar como foi a sua experiência? Diga, minha querida. Então, o meu exercício foi bem forte. Eu fui no lugar do excluído, daí eu fui inclinando assim para o lado esquerdo, quase caí ali, mas eu tenho a parede ali, eu fui deslizando na parede e sentei totalmente. E veio uma coisa assim de paralisia assim no corpo, nas pernas, nos braços. Daí mas eu fui pendendo bastante assim para a esquerda. Daí eu fiquei bem pesada ali, não conseguia levantar o corpo, né, a cabeça para ir pro meu lugar. E daí fiquei mais um pouquinho ali, mas muito pesado, sabe? Tudo, a cabeça, o corpo, assim, uma sensação de paralisia, paralítico, não paralisia que tô, sabe? Daí fui para o meu lugar e daí fiquei olhando e eu senti uma pessoa rastejando. Eu via um excluído rastejando assim no chão, assim, com o joelho, assim, não conseguia andar. Daí fiz essas frases aqui, que tudo terminou, descansa em paz, eu escolho viver. Daí falei que vi os pais dele, daí eu fiz aquele movimento para frente e para trás, e quando eu falei que vi os pais dessa ancestral, daí eu fui bem para trás, e daí eu tive a imagem dele levantando do chão, não estava mais rastejando, tá? Levantou, ficou de pé, eu fiz uma referência para ele. Você chegou aí no lugar do excluído para ver como estava? Não fui, tinha que ir. Acho interessante você poder confirmar se esse excluído conseguiu levantar dessa condição e se a partir daí tem um movimento de caminhar para o outro lado, qual é a sensação que esse excluído está, se ainda tem alguma necessidade, né? Então é interessante ver se essas frases já foram suficientes para liberar essa informação, esse excluído já poder seguir o seu caminho ou descansar mesmo, ou se tem alguma outra necessidade para poder completar o movimento. Então, pode verificar. Tá bom. Verifica e depois fala para nós. Tá bom, tá. Alguém mais gostaria de comentar? Ariela e Dayadri, pode ser? Posso falar? Sim, fala, Ari. Eu fui para o lugar do excluído e eu senti as mãos quentes e uma dor bem no centro das duas mãos, igual. E não senti muito sentimento, muita emoção, senti uma dureza, uma sensação de dureza, de um lugar rígido. E aí eu fui para o meu lugar e olhei para esse ancestral
e eu senti muito, e no lugar dele eu senti muito frio, baixei as mangas, senti muito, muito frio, fechei a janela, muito frio, muita dureza. E aí no meu lugar eu senti um arrepio no corpo todo, descendo, começando nos ombros, e eu fui falando as frases, e o arrepio eu percebi uma hora que estava só nas pernas, não estava mais na parte superior. E aí eu não senti movimento dele. Aí eu fui novamente, quando você deu a orientação para a Osana, e falei as frases mais centrada, falei novamente, e senti esse arrepio também, mas ele já não começou de cima, já senti ele mais começando da cintura. Não vi movimento, não senti movimento dele. Aí eu fui no lugar dele e eu senti sono. O ancestral sentia sono, vontade de fechar os olhos, mas não fez outros movimentos. Tá. Provavelmente, esse fechar os olhos já seria o início de um movimento de descansar. Precisaria de um pouquinho mais de tempo, né? Então, fecha os olhos, comece devagarinho do chão até completar esse movimento. Pode levar aí alguns minutos para que complete esse movimento, né? Quando você fala dessa representação, me veio muito, assim, rapidamente uma imagem como se fosse, assim, o sacrifício, alguém que se sacrifica como Jesus Cristo, sabe? Então, como que uma cultura que está ligada à religião e o sacrifício, a cultura de sacrifício vinculada à religião. E talvez um movimento que seja interessante seja você dizer com muito amor para esse ancestral agora, você é você e eu sou eu. Você é você e eu sou eu. Muito obrigada. Você é você e eu sou eu. Tá? Essa cultura religiosa vem por parte dos teus pais também, porque fica bastante na região das pernas, que vem os pais, né? Vem nessa região das pernas, dos pés. Então, vê que tem uma ligação muito forte com isso, né? Com essa questão, talvez uma cultura que traz o sacrifício como sendo algo valorizado, né? E poder com muito amor, quem sabe, olhar para isso, reconhecer que a vida veio através dessa crença, através dessa religião, poder agradecer a isso tudo, né? E dizer que agora, com muito amor, você escolhe viver a sua vida, que pode incluir, né, essa religião, talvez desde uma abordagem mais integrativa, que se permite, né, um pouco mais a alegria, a felicidade, se fizer sentido para ti. Tá bem? Adri? Abre teu microfone, Adri. Eu tive uma experiência interessante aqui. Eu fiz conforme sua orientação. Eu fui no excluído primeiro. E no excluído eu não me vi como, mas eu vi uma criança, um bebê, uma menina de colo, como se fosse recém-nascida. E aí eu senti como se ela tivesse estando sendo dada para adoção. Sabe quando ela não estava no colo de uma pessoa, é como se ela estivesse indo para uma outra pessoa, né? Aí, quando eu vim para o meu lugar, daí me deu uma forte emoção, uma vontade de chorar, mas não era eu, é de uma mulher que estava entregando essa criança para adoção. Então, assim, em ambos os lugares eu tive uma percepção que não era minha. Mas, assim, eu só consegui falar, eu te vejo. Eu não consegui falar outra coisa, sabe? Não me vinha outras frases, porque foi uma sensação que eu nunca tive, assim, um bebê de colo
sendo dado, e eu não tenho na minha, assim, no meu conhecimento, uma situação dessa no meu sistema, não é uma coisa que faz parte da minha história familiar, pessoal. Você não tem alguém da tua família, um homem, que ele foi criado por alguém? Criado pela tua avó, criado por alguma tia? Você não tem não é? Tenho. Então, daí a hora que eu estava esperando para falar para você, eu fui lembrar do caso de um primo meu, que eu acho que é o primo mais velho que nós temos, ou um dos mais velhos. E a história é assim: ele era filho de um primo meu que engravidou a empregada da casa. Essa moça foi embora, deixou a criança, e a minha tia deu para a irmã dela criar esse menino. E esse Geralmente as populações que nós temos, assim, de excluídos, elas não como que não vem para nós essas dinâmicas diretamente dos primos, diretamente, mas esses primos refletem algo de trás. Então, se tem primos, quer dizer, tem pessoas da mesma geração que você que estão refletindo uma dinâmica que vem de trás de uma maneira muito expressiva, assim, muito expressiva, muito projetada. Porém, você, de alguma forma, também carrega algo dessas dinâmicas. Só que para você vem de uma outra maneira na tua vida que talvez não seja tão evidente quanto lá. Mas tem alguma coisa aqui que existe uma vinculação, talvez uma vinculação por uma sensação de solidão, uma sensação de culpa, uma sensação que talvez te acompanhe e que está vinculada à dinâmica do passado. Então, a partir daqui, poder falar as outras frases, sobretudo que você teve essa percepção de que é uma criança, de que é um bebê, e talvez você esteja vinculado também à emoção daquela mãe que deixou essa criança, dessa mãe que renunciou, a culpa dessa mãe. Então, a dificuldade, talvez, que você expressa algumas vezes de você conseguir se desvincular desse lugar, de você tem essa percepção de você não está exatamente no seu lugar de filha, mas é sempre essa sensação, eu preciso da permissão, eu não consigo sair desse lugar. Então, talvez porque exista uma culpa que ela é reforçada por uma história ancestral, uma história de culpa ancestral. Então, você poder agora olhar para isso com muito amor e falar essas frases sugeridas, né? Você poder criar essa dissociação. Dissociar o teu eu, você, dessa representação que está o excluído, e você poder dizer também para essa representação com muito amor, você é você e eu sou eu, no final dessas frases. Você é você e eu sou eu. Minha querida ancestral, você é você e eu sou eu. Mas você fala que você vê, que você ama essa ancestral que está aí representada, que você também vê os pais desse ancestral, dessa ancestral, que você dá um lugar no teu coração, se agradece o teu lugar, e você poder dizer com muito amor, você é você e eu sou. Você é você e eu sou eu. E agora eu escolho viver a minha. Eu escolho viver a minha. E aí você verifica como o outro campo atua. Tá? Mas é importante você estar nesse lugar consciente, criar esse espaço de individualização, né? A gente sabe que a gente faz parte do todo, que nós somos o todo, mas para esses movimentos é importante a gente criar esse espaço de individualização e integrar, mas com a consciência de eu agora vivo a minha vida. A gente começa a ir tirando, a gente começa a ir liberando essas projeções no nosso presente, tá? Com amor, com reconhecimento e com respeito, tá bom? Mas sobretudo com consciência. Então, te sugiro esses movimentos, que você faça com relação a esse excluído, e aí percebe
Se esse você ou sou eu, te dá um alívio, tu consegue ir para aquele lugar, verificar como está esse excluído, tá? Para você fazer o movimento de observação, mas também de liberação. Certo. E, Morgana, só uma última dúvida minha. O fato de eu ter visto, sentido que era uma menina, né, que estava sendo dada por adoção, e o caso que nós temos na família era de um menino, isso tem algum ponto a considerar ou não? Pode ser que seja alguém da família desse menino, que ele já tenha sido dado como sendo algo, como sendo uma repetição de algo que aconteceu no sistema dele. Quem sabe uma irmã, quem sabe alguém nesse sentido. Certo, tá bom. Então, eu vou completar agora, porque eu fiquei meio assim chocada, porque eu nunca tive essa percepção, né, de tipo... Eu vou refazer aqui enquanto você ainda está dando um tempinho, tá bom? Espera aí. Ari, pode falar. Deu muito alívio esse movimento, muito. Quando eu falei eu por mim, você por você, eu senti um grande alívio, bem grande mesmo. E fui no lugar do excluído, e ele foi fechando os olhos, foi um pouquinho para trás, como que dormiu ali em pé, fechou totalmente. A sensação que eu tive é que ele estava dormindo, que estava em paz, estava descansando. Ok. Isso mesmo. A gente cria esse lugar, né, de liberação, e a liberação, ela vem da reconciliação. Ela vem de uma reconciliação muito amorosa. É assim que a gente vai liberando as questões da nossa vida. Que bom, fico feliz com o teu relato. Ari, alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Eu, Uhum. então, eu fui no excluído de novo e ficou, assim, sensação de grande, alta, e levantava os pés, mas inclinava o corpo, assim, bem para frente, assim, ficava olhando meio para baixo, e eu senti uma pressão aqui, parece que alguém estava me levantando por aqui, sabe, pelo rosto, assim, no ouvido, aqui, todo. Daí eu fui no meu lugar de novo e fiz tudo de novo, fiz toda aquela frase de novo, e daí voltei para o lugar excluído, daí ficou ok, daí eu estava forte, assim, grande, sentindo força, e alto na altura e grande também. Isso. Onde olhava esse excluído, Neuza, tu conseguiu perceber? Para onde olhava? O chão, ele se dobrava bem o corpo, assim, ia para frente, levantava o pé, mas eu não saí do lugar, levantava o pé, fiquei ali plantada, mas o corpo ia, daí se dobrou bem o meu corpo e eu ficava olhando para baixo. Então, provavelmente, esse excluído indica que tem outro excluído, tá? Quando esse excluído olha, quer dizer, ele está indicando que tem um outro excluído vinculado com você. Uhum. Então, é importante que você possa colocar uma representação para esse outro excluído também. E a partir... do lado do primeiro, eu coloco outro. Aonde que ele estava olhando? Se era nos teus pés, se era perto de você, aonde que ele estava Não, assim? virou bem o corpo e olhou na direção, assim, não nos pés, ficou com a cabeça reta, olhando no chão ali direcionado onde ele estava se dobrando. Uhum. O lugar era tipo no meio das pernas, assim, mais ou menos. Conseguiu perceber? Não percebi. Não? Porque geralmente quando tá nesse lugar do excluído e olha assim para baixo, que te dá a impressão assim que é entre as pernas, aí se trata de um aborto provocado, tá? Mas igual então mesmo, você coloca uma representação para esse lugar onde se excluído olha, e aí do teu lugar você pode dizer com muito amor, querida ancestral, eu dou um lugar no meu coração a você e ao seu filho também. Tá. Uhum.
Hum? Uhum. Vocês pertencem. Vocês têm um lugar no meu coração. Uhum. E aí, percebe como esse excluído, de repente, consegue sentir consegue descansar. Aí você pode dizer, Pode dizer o vocês, quê? tudo já terminou. Vocês Uhum. já podem descansar agora. Tudo já. Vocês já podem. Uhum. Tenta ver a diferença que é como esse excluído fica. Deverá dar uma sensação de alívio, um movimento, uma sensação de leveza, de alívio, tá? Uhum. Interessante você fazer para concluir esse movimento. Tá. Uhum. Ele indica bem claramente que tem um outro excluído e é interessante você poder dar lugar aos Esse outro dois. excluído daí é da mesma do primeiro excluído, no caso. Tem relação com ele. A gente não sabe exatamente a relação, mas muito possivelmente é um filho. Muito possivelmente. Um aborto, uma morte que não foi reconhecida, tá? Uhum. É o mais comum da gente quando olha assim para baixo, olhando assim para baixo, mais ou menos você vai ver que é uma direção aí que bate mais ou menos aí com o meio das Olha para pernas. baixo, mas mais para dentro do que para fora. Uhum, isso. É uma mãe pedindo para incluir o seu filho também. Uhum. Engraçado, mas ali eu senti que era um homem, né? Do excluído ali. Vamos deixar subir um pouquinho então o movimento. Vou Tá? Você fazer. pode falar, direcionar gênero também. Oi? Você pode falar sem direcionar um gênero. Você pode só dizer, dou um lugar no meu coração a vocês. Vocês fazem parte. Tá. Vamos verificar, é o suficiente esse movimento. Uhum. Passar aqui para você. Você gostaria de comentar algo, Ana? Concluir. Estava te escutando, Ana. Tá escutando? Acho que agora está voltando, bem baixinho. Vamos ver. Tá, eu fui na Vamos ver. posição do excluído e após eu falar as frases, abaixou a cabeça assim e fechou o olho. Ok. Tá bem. Você sentiu um alívio? Sim, eu senti assim, foi assim, pensei que não é hora de dormir, não, mas Tá, porque às vezes é a continuidade do movimento que vai dando, né? Esse alívio. Às vezes, quando você vai, se permite completar o movimento, quando é possível, claro, né? Você percebe que às vezes depois de deitar, de virar a cabeça, é que vem aquele alívio, aquele sorriso, tá? Mas é o início, assim, quando fecha o olho, assim, você percebe que já tem esse, como que esse intuito de descansar, né? Ok, minha querida. A Marlene também pergunta, sentir sono no lugar do excluído. Tem alguma questão muito... Uhum. Eu colocaria uma frase assim, nesse caso, Marlene. Eu estou aqui com você e fico aqui com você o tempo que você precisar. Tudo já terminou. Você já pode descansar.
parece que é um processo, né? Que está em processo, mas que não conseguiu realizar. Colocaria essas frases para auxiliar. Sim, falar. Morgana, eu fiz a outra parte do exercício. Realmente eu tomei ciência agora de que houve um caso com uma menina antes, né, no meu sistema, me veio isso à tona. Me deu muito bocejo, um cansaço no meu lugar, né, olhando para esse excluído. Daí eu comecei um balanço, assim, sabe, uma cadeira de balanço que você vai para frente. Não necessariamente a função é para trás, é da onde você está para frente. Eu fiquei nesse movimento assim, me deu uma tristeza muito grande, eu fui repetindo as palavras, né, que você sugeriu, mas aí eu fui perceber que era mais da identificação daquela mãe, né, do sentimento de culpa de ter dado aquela criança, sabe? Mas, assim, no lugar do excluído, que era o lugar dessa criança, é como se tivesse um vazio, não tinha uma... Essa criança não me parecia que tinha um amparo, né? Parecia que ela estava sozinha, sabe assim, a deriva, sozinha. E aí me deu assim, muita sonolência, um olhar para baixo, e no final do exercício eu me vi assim, me curvando diante dessa criança, sabe? Conforme eu fui repetindo as palavras, né? E daí, assim, me deu uma tristeza muito grande, sabe? Esse tipo, eu tenho que soltar agora. É interessante você poder falar que você vê essa tristeza. Eu vejo a tua tristeza para essa mãe ou para essa criança, não sei aonde que você sentiu essa sensação de tristeza. Então, a tristeza foi na sensação da mãe, onde eu estava olhando para esse excluído. A criança era uma excluída, a sensação que eu tive é assim, a criança é a excluída, e eu identificada com essa mãe, porque quando eu fui para o meu lugar de eu, aí que eu olhei para essa criança, eu consigo a desidentificação, né? Eu sou eu e você é você, mas é como se ela estivesse muito próxima a mim, olhando para essa criança através de mim. Só que essa criança, eu não via ela amparada, é como se você simplesmente soltasse uma criança, você desse essa criança sem você ver para quem você está dando, sabe? Você pode, então, direcionar para essa criança a frase de dizer: obrigada, minha querida ancestral, você também faz parte. Eu te vejo e você também faz parte. E você pode dizer para essa representação desta mulher: eu vejo a tua tristeza e eu vejo o teu desespero. Você também faz parte, minha querida ancestral. Ainda que eu não compreenda, tudo foi como precisou ser. E eu te agradeço por você ser quem você é. Obrigada pelo meu lugar. Você é você e eu sou eu. Você é você e eu sou eu, com muito amor. Ali houve um amor muito grande, uma dor muito grande, né? Então, se você tiver essa permissão, que acredito que tenha, por esse campo ter aberto essa informação, você inclui amorosamente essa criança, dá um lugar no teu coração, e para essa ancestral, da mesma forma, você pode dizer para essa criança: eu vejo os teus pais. Eu vejo os teus pais. Você inclui a mãe, inclui o pai. Tá ótimo, Tá? vou concluir. Ok. Mais alguma colocação? Alguma dúvida? Quanta coisa, né? Um exercício tão simplesinho, né? Mas ele nos abre uma perspectiva muito interessante. A gente olha muitas das nossas dificuldades como estão entrelaçadas com essas questões. E essas emoções que aparecem, né, nessas representações, desses excluídos,
vocês pararem para observar, são emoções que estão acompanhando o dia a dia. São emoções que estão fazendo parte do dia a dia de vocês, nosso dia a dia. E a gente consegue liberar através desse exercício também, colocando um excluído e esse campo direciona. O que da minha vida hoje está entrelaçado com esse excluído, mesmo que a gente não saiba quem é, o que é, mas a gente reconhece, né, o quanto a gente pode liberar através dessa representação. Tá bem, tá bem. Vou deixar a Adri terminando aqui o exercício dela. Por hoje era isso. Agradeço vocês. Obrigada aí pela presença de vocês, pelo carinho, como sempre. Marlene, só para finalizar. Você pode falar essas frases que eu te sugeri para esse excluído, e você pode falar: você é você e ela é. Você é você e ela é. Se eu tiver essa permissão, eu fico aqui com você o tempo que você precisar. Tá? Porque às vezes aquilo que a Brigitte colocou, às vezes não foi possível um movimento completo de morte, e quem está cuidando aqui de uma forma consciente é a netinha. Tá? Então, você poder finalizar falando: você, ela é. Tá? Com muito amor. Ok. Morgana, eu sei que você está finalizando, mas aconteceu uma coisa muito interessante agora e eu só preciso de uma orientação. Em um outro momento, durante muito tempo, tive uma percepção, eu via uma moça, uma roupa branca, e lembra que antigamente as pessoas, quando elas eram colocadas num hospício, elas usavam uma camisa de força, né? Onde elas ficam imóveis, né? E eu já tive essa percepção há muito tempo atrás, até foi uma coisa que eu já olhei bastante para isso. E agora, a hora que eu me levantei para fazer o exercício, que você me orientou, olha, eu fui assim para fazer o exercício e assim eu me mantive, eu não consegui sair. E me veio muito fortemente essa mesma sensação que eu tive, tipo assim, mãos atadas ou presa, alguma coisa assim para completar o exercício, né? Tem algo mais que eu possa, para finalizar essa percepção? Está colocando um lugar para você e um para essa mulher? Eu coloquei o meu e o excluído, né? Que eu ainda estava na criança excluída, né? Coloca uma representação para essa mulher, para que você tenha a configuração de espaço de individualização. Então, o teu lugar, o lugar dessa mulher e o lugar dessa criança. E aí sim você vai perceber que no teu lugar você vai conseguir fazer um movimento mais reconhecendo a importância dessa mulher no sistema, tá? Certo. Incluindo, colocando uma representação. E a partir daí, no teu lugar, você pode falar essa representação exatamente isso. Eu vejo a tua dor e eu vejo o teu desespero. Obrigada por você ser minha ancestral. Eu te amo, eu te amo. Você também faz parte. Agora é você e eu sou eu com muito amor ancestral. Você é você e eu. Tudo já terminou. Tudo já terminou. E eu agora escolho viver a minha vida. Muito bonito como as histórias vão se entrelaçando. Ótimo, muito obrigada. Eu vou concluir o exercício agora. Muito obrigada, Morgana, me ajudou muito. Muito obrigada mesmo. E depois, se você tiver dúvida, pode botar lá no grupo, tá? A gente Tá pode... ótimo, então. Combinado. Beijo, beijo, beijo. Obrigada. Bom descanso. Obrigada. Bye, bye. Se tiver dúvida, pode botar lá no grupo, tá? Beijinho.